E vamos chegar no Matias Arezzo. Vamos chegar em Matias Arezzo. Tá a imagem do Arezzo, tá? Vamos lá. A relação Grêmio-Matias Arezzo, ela tá se enervando. Ela tá ficando cada vez mais complicada. O Grêmio diz que não recebeu nenhum contato do Peñarol pelo Arezzo. E algumas outras pessoas dentro do Grêmio dizem que há uma forçação aí. Uma forçação pública com relação à situação do Arezzo, tá? Uma forçação para que ele seja liberado, uma forçação para que ele seja liberado para o Peñarol, e a coisa não está muito boa. A informação que eu recebi, e outros colegas também, é de que o Grêmio multou o Arezzo pela entrevista que ele concedeu. Eu nem sei para qual rádio foi, mas ele concedeu uma entrevista nos últimos dias, e por conta disso ele foi multado. Ele não foi só advertido, ele recebeu uma multa, tá? Essa informação eu vi que o Bruno Flores deu em GZH no domingo, e pelo que eu soube é real, tá? Pelo que eu soube não. Me foi afirmado de que ele recebeu uma multa, tá? E o fato aqui é, o Grêmio sabe que o Arezzo tem potencial, o Grêmio sabe que que ele quer jogar, mas o Grêmio diz o seguinte, é muito simples, a gente investiu e não foi pouco para contratar o Arezzo. Então, não faz sentido a gente emprestar ele por um valor muito baixo. O Grêmio, ele diz assim, eu não tenho interesse em emprestar o Arezzo. Se houver uma proposta de compra, o negócio pode sair. Só que o Peñarol, por exemplo, que é um dos maiores interessados nele, o Peñarol, pela condição do mercado uruguaio, não tem dinheiro para contratar. E não vai ter dinheiro para contratar o Arezzo. Então a gente tem aí um dilema. O Arezzo visivelmente não quer ficar, mas quem quer contar com ele não tem dinheiro. E o Grêmio se sente desconfortável por ver essa pressão pública. E o Grêmio, inclusive, multou o jogador, que é uma das punições mais severas para um jogador dentro de um clube. Ele ser multado. Tem advertência, tem uma conversa, etc. E a multa é um dos últimos casos, assim, de advertência, de relação ali para o jogador, para sinalizar, olha, o que tu tá fazendo não tá me agradando e não tá conforme aquilo que a gente combinou. E vamos combinar nós aqui. O Arezzo quer sair, o Arezzo perdeu um pênalti contra o Sportivo Luquenho. Ok, faltou sequência para ele. Aí nesse ponto, nesse particular, todo mundo errou. Mas ele não quer ficar, então libera e vai embora. Arranja uma proposta. Vai. Só não pode ser por empréstimo para ganhar 150, 200, 300 mil dólares. Aí não. Mas se ele não tá afim de ficar, vai. O problema é que não chega essa proposta. O problema é que não vem essa oferta. E aí o Grêmio se vê embretado. E é um dilema. É um dilema, inclusive, pro próprio Arezzo. Ele tem contrato aqui. O que ele faz? Na letra fria da lei, ele tem que cumprir o contrato. Pô, mas é contra a vontade do jogador. Mas pensa pelo outro lado aqui. Eu vou trazer só uma reflexão. Eu não vou desmiuçar essa relação aqui, empregador-empregado. Mas, por exemplo, se o clube quer se desfazer dele e ele tem um contrato longo, vamos tirar o nome do Arezzo da história e vamos botar um nome aleatório aqui. O Pedrinho. O Pedro quer... Ele tem um contrato cômodo para ele, recebe um salário e o clube decide que não quer mais usar ele. O clube fica embretado. Ou rescinde e paga tudo que resta do contrato, ou arranja uma proposta para negociar. Porque o Pedro vai dizer, não, mas contratado eu tenho 4 anos aqui. Se quer me usar, não sei, mas no contrato eu tenho 4 anos de vínculo. Tem mais 2, 3 pela frente. Então é a mesma lógica. Inverte aí. Não é o Pedrinho, é o Paulo. O Paulo quer sair. E o clube vai dizer, não, mas
Eu paguei tanto por ti, tem mais 2 anos de contrato aqui. Não, mas eu quero sair, não sei o quê. Tá, mas me ajuda então. O que que eu vou fazer? Eu tenho mais 2 anos de contrato aqui. Vale o mesmo preço aqui. O Pedrinho vale pro Paulo. Tá contratado. No sentido de estar em contrato. E aí, o que nós vamos fazer? Ah, pois é, a proposta que eu tenho é essa. Não, mas essa proposta aí, ela não chega nem a, sei lá, 20% do que eu investi em ti. Então tem uma questão aí, tá? É, como é que é a relação dele com o humano? Até onde eu sei, é uma relação boa. O humano não encrenca com ele, né? Só que a gente já dividiu aqui no canal que antes mesmo do pênalti perdido contra o Luquenho, que ele perdeu espaço. E ele mesmo sabe disso. Por isso a ideia dele de sair. Por isso ele começou assim, cara, eu tô perdendo espaço aqui, né? E o fato de não ter jogo, o fato de não ter contratação, o fato de estar tudo meio parado assim, dá uma dimensão ainda maior para esse caso. Faz com que esse caso ele cresça de tamanho. Que talvez, se a gente olhar aqui, talvez isso não mereça todo esse espaço que está sendo dado. Porque é um jogador reserva, promissor, com potencial, mas que não tem esse tamanho no momento e dentro desse contexto para se falar tanto. Tanto aqui no microfone, quanto aí.